Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade Santa, Santíssima Trindade. O que ela tem a ver com a sua atividade científica? Vem comigo que eu vou te mostrar. Talvez uma coisa não tenha ficado clara ao longo do tempo, mas eu estou tentando mostrar para vocês que ser um cristão na ciência não significa só ser um teísta na ciência, ou seja, acreditar que Deus está envolvido. Muitas vezes nos livros de diálogo entre ciência e religião, a gente fala muito sobre Deus o Pai, a importância do Deus, o argumento do Deus das lacunas e coisas do gênero. Fala-se pouco de Jesus, nada do Espírito Santo, mas a visão cristã a respeito da nossa vida e do nosso trabalho científico, ela é trinitária. Ela não é uma visão só sobre Deus Pai, ela é uma visão sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso significa que a nossa presença na ciência deve ser pautada, deve encontrar os seus parâmetros na vida da Trindade, na sua economia entre as pessoas da Trindade. Em programas anteriores, no programa 7 principalmente, eu usei o Francis Schaeffer e o Richard Swinburne para mostrar como que a Trindade ela é necessária para a gente explicar a estrutura do mundo. Quando a gente for falar sobre a origem de todas as coisas, o que causou tudo e era a causa incausada, como dizia Aristóteles, a gente tem que pensar em alguma origem que seja pessoal e plural. Porque o nosso mundo é um mundo de pessoalidade, como que a natureza impessoal deu origem a pessoas como nós, ela precisa de uma origem pessoal, mas não precisa só de uma origem pessoal, ela precisa de uma origem pessoal plural, porque nós somos também pessoas e de uma realidade absolutamente complexa e plural. Então, somente o Deus trinitário da fé cristã consegue explicar a realidade, consegue dar a estrutura profunda do mundo. E isso é uma maneira de que a Trindade ilumina a nossa visão da realidade. Isso é importantíssimo para a ciência. Um teólogo norte-americano chamado Peter Leithart escreveu um livro fantástico chamado Vestígios da Trindade. E nesse livro ele mostra o que está envolvido em um intelectual ser iluminado nos seus afazeres diários pela doutrina da Trindade. Veja o que ele diz a respeito disso. Meu primeiro alvo é moldar como meus leitores pensam sobre e respondem ao mundo a seu redor, mesmo reformar a forma de seu pensamento. Quero convencer os leitores que estão habituados a pensar em linhas retas e ângulos vivos, das virtudes de pensar em quiasmos, espirais, curvas, hélices, voltas, redemoinhos e turbilhões. Essa maneira que o Leithart tem de apresentar é muito bonita e ela também serve para romper com alguns dogmas que o Ocidente está muito acostumado, como, por exemplo, a nossa visão cartesiana do mundo. René Descartes foi um filósofo racionalista moderno que imprimiu no nosso imaginário cultural uma forma muito analítica de olhar para as coisas, dividindo matéria, forma, natureza, liberdade, quando, na verdade, essas coisas aparecem para nós muito mais intrincadas, relacionadas, como ele diz, em redemoinhos, turbilhões, ao invés de linhas retas e ângulos agudos. A forma de nós enxergarmos a nossa experiência ordinária, cotidiana, é uma grande interpenetração de coisas. Pense, por exemplo, no trabalho de um professor e de um aluno. Não é um trabalho objetivo, neutro, metodologicamente limpo, em que o professor transfere todo o seu conhecimento para o aluno e o aluno não significa nada para o professor. É claro que não. Qualquer um que já entrou numa sala de aula sabe das trocas, sabe de como um interfere no outro. Isso vale para a mãe com o filho, isso vale para os amigos, isso vale para como o nosso objeto de pesquisa na ciência nos afeta, nos desperta curiosidade. Então, como nós estamos sempre numa via de mão dupla, como nós estamos influenciando o mundo, exercendo mandato cultural, dominando sobre a criação, mas também como a criação reflete e também envolve a gente nos seus processos. Os teólogos antigos da igreja entendiam que essa característica da realidade, dessa interpenetração, é fruto da Trindade, porque a própria Trindade funciona dessa maneira. As pessoas da Trindade, elas estão numa contínua dança, interpenetrando-se, pertencendo e habitando uma a outra. E os teólogos tinham uma palavra para isso, chamava pericorese.
A pericorese era o termo utilizado para falar dessa dança da Trindade, dessa interpenetração, dessa vida em comunhão das pessoas da Trindade, que toda a realidade acaba apresentando vestígios. Daí o título do livro do Peter Leithart, Vestígios da Trindade, que nós encontramos quando uma mãe gera um filho dentro de si, mas o filho também afeta a mãe, quando um professor prepara um plano de curso, mas os alunos também afetam o professor, e assim nós vamos interpenetrando e habitando uns aos outros nesse momento e nesse movimento pericorético. Veja o que o Peter Leithart argumenta a respeito disso. Em todo lugar, em cada terraço ao longo do caminho, descobrimos que a paisagem tem características familiares. As coisas são irrefutavelmente diferentes. As coisas não podem sequer existir se não forem distintas das outras. Ao mesmo tempo, essas coisas irredutivelmente diferentes misteriosamente habitam-se mutuamente, entram e saem umas das outras, penetram-se e são penetradas, envolvem as próprias coisas que as envolvem. E descobrimos que enquanto as coisas não podem sequer ser sem serem irrefutavelmente distintas, também sequer podem existir sem essa interpenetração. O que eu estou querendo te mostrar aqui é o que a gente pode chamar de um exercício de cosmovisão trinitária. Ou seja, nós colocarmos as lentes que vão interpretar o mundo a partir da Trindade, que foi a origem de todas as coisas. Essa interpenetração, essa pericorese, que pode ser vista em vários lugares como um vestígio, como um padrão oculto da realidade, serve para iluminar como nós lidamos com todas as coisas no mundo. E isso não significa fazer aqueles exercícios de contar tríades em tudo quanto é lugar. Ah, a luz é quente, ilumina e aquece, e aqueles padrões bem didáticos, mas não é isso que o autor está querendo nos mostrar. Não é procurar a Trindade na criação, a partir desses padrões tríades. É a partir da Trindade, a partir do encontro que a Trindade teve conosco, a gente voltar até a realidade, enxergá-la e encontrar esses vestígios e compreender melhor o funcionamento das coisas. Isso significa um exercício de cosmovisão trinitária. Eu me lembro, sempre que eu leio isso, de uma frase que o Nietzsche, aquele filósofo alemão muito crítico à fé cristã e a tudo que a fé cristã produziu no Ocidente, ele num livro chamado Assim Falava Zaratustra, ele disse: eu não posso crer num Deus se ele não sabe dançar. Essa crítica que o Nietzsche faz ao engessamento da religião e de como as visões a respeito de Deus eram muito cartesianas, não se aplica ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, porque a Trindade Santa, ela está numa constante pericorese, ela está numa dança eterna, e a nossa participação é justamente o convite da Trindade para que a gente participe dessa dança, para que a gente também entre nesse habitar mútuo uns dos outros e da criação e do Criador, da relação do Pai com o Filho. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez em João 17, e isso faz com que o nosso trabalho na ciência seja muito mais belo, seja um convite de pertencimento e mútua habitação nas obras de Deus criadas, fazendo com que a gente perceba essa dança da Trindade e sejamos colocados nela também.